Jesus. Lição de número 2, que traz como título a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, que estaremos estudando essa noite. Vamos todos ler aqui juntos o título da nossa lição. Vamos lá, 1, 2, 3. Atuação do Espírito Santo. Mais uma vez, parece que os irmãos estão meio despercebidos. Vamos lá, 1, 2, 3. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Glória a Deus. Tema do nosso trimestre, nós estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O nosso texto áureo diz que assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Todos juntos em uma só voz? Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. 9:31. Glória a Deus. Nossa verdade prática, todos juntos? A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Graças a Deus, a atuação do Espírito ela é contínua e dinâmica, né? O nosso ponto central diz que o Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. A nossa leitura bíblica em classe, ela está inserida em João capítulo 16, versículos 7 ao 13. Todos juntos em uma só voz aqui, vamos ler? Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor Jesus, diante dessa palavra, Senhor, nós estamos felizes, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, queremos escutar, ouvir a Tua voz, Senhor, no nosso meio. O Teu Espírito Santo, Senhor, tem toda a liberdade, possa tomar toda a primazia desse ambiente, ó Deus, que a Tua ação seja manifestada, Senhor, em nome de Jesus. Pai, fala mais uma vez conosco, ó Deus. Se for, Senhor, da Tua vontade, que o Senhor possa também batizar com o Teu Espírito Santo, Pai, que Ele possa abrir os nossos entendimentos, porque precisamos aproximar mais de Ti. E sabemos que nos aproximaremos de Ti, Senhor, através da Tua palavra. Por isso nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Podem tomar os vossos assentos. As crianças podem ir para a sua salinha, os adolescentes também. Os irmãos podem se acertarem aí, né? Se quiser vir um pouco para frente, onde tiver espaço. Irmãos, só um minutinho aqui, quem está indo para lá. Podem ir sem medo, viu? A sala foi limpa e detetizada ontem, pode ficar tranquilo, tá bom? Podem ir e aproveitar da aula. Glória a Deus. Aleluias. Espera aí. Você está fazendo chamada? Aí você chama o texto. Amém, meus irmãos? Então, hoje nós estaremos falando sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Vamos repetir todos juntos? Vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O nosso texto áureo diz que assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam
andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Isso aqui é interessante, porque perceba que Atos, no capítulo 9, e o versículo 31, está nos dizendo que assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Edificadas através de quê? Elas eram edificadas e elas se multiplicavam. Né? Por quê? Porque andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, nós percebemos que nós só temos a ganhar com isso. Né? Ou seja, em outras palavras, perceba que a igreja ela era edificada, nós somos edificados, e a igreja se multiplicava porque andava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus era que ele iria para o Pai. Estão comigo aí? Amém? É que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria um outro Consolador. Não o outro Consolador, um outro Consolador. Ele é muito específico nessa parte, quando ele diz que ele enviaria um outro Consolador. Por quê? Jesus nessa terra, ele estava em corpo presente, juntamente com os discípulos, mas ele era o Redentor e também o Consolador. Então, o que Jesus queria dizer é que não os deixariam órfãos, ou seja, nenhum dos discípulos iria ficar sozinhos. Ele ia para o Pai e era necessário que ele enviasse um outro Consolador que ficasse na terra fazendo a mesma obra, o mesmo trabalho que o Senhor Jesus havia feito ou estava fazendo até a consumação do Senhor, ou seja, até o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo nessa terra, ele tem por finalidade conduzir, além de consolar, nós vamos estar aprendendo aqui essa noite, além de consolar, além de nos garantir a vitória, ou seja, de conduzir a igreja até o arrebatamento. É ele que vai nos levar até Jesus. Então perceba que quando a Bíblia diz, ou seja, em Atos capítulo 9, que diz que a igreja se multiplicava, andava no temor do Senhor e na consolação do Espírito, o que fazia isso na igreja é o Espírito Santo de Deus. Era a atuação do Espírito Santo de Deus na igreja. A verdade prática nos diz que a atuação do Espírito é contínua e dinâmica. A palavra contínua aqui é ininterrupta, ou seja, não tem nada para poder interromper, é contínua. E dinâmica. Dinâmica aqui fala de poder. Vem de junção de duas palavras, ou seja, dínamo, que é dinamite, e mímica, ou seja, que é ação. Então perceba que a atuação do Espírito Santo na igreja, ela é contínua, ela é ininterrupta e também ela é dinâmica. Ou seja, ela tem poder, mas também tem ação na igreja. Está entendendo? Amém? Então, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada. É por isso que eu estou falando com os irmãos, que é ele que nos levará até Jesus Cristo. Há muitas vezes a pessoa fala que estão esperando a segunda vinda de Cristo. Porém, Cristo não virá a segunda vez para poder buscar a igreja aqui na terra. Ele não pisará nessa terra pela segunda vez para buscar a igreja. A igreja vai de encontro a Cristo nos céus, nas nuvens. E o Espírito Santo ele está incumbido de levar essa igreja até as nuvens. Então perceba que essa atuação ela é contínua e ela é dinâmica na vida dos crentes, em todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Né? Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a ação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na sua vida. É lógico, é evidente, isso aqui nós estamos falando na ação do Espírito Santo, quando você aceita Jesus como Senhor, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você. Nós aprendemos isso aqui na lição passada. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Irmão Giovanni, isso tem alguma coisa a ver com o batismo com o Espírito Santo? Não, isso não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo virá depois que você aceita Jesus como Senhor, que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você e passa a te transbordar de alegria diante do Espírito Santo. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Então, isso não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo, né? Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. O Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação, é o ponto central da nossa lição. A leitura bíblica nós já fizemos. O objetivo geral da nossa lição é ensinar. Vamos ler todos juntos aqui? Vamos lá, 1, 2, 3. É ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Esse é o objetivo geral
da nossa lição. Ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Mas nós temos os objetivos específicos que são desenvolver, destacar e asseverar. Desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Então você vai perceber que o Espírito Santo, ele era promessa nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Espírito Santo é promessa para nós. Destacar o Espírito Santo como consolador e como ensinador. Um fator importante que nós vamos aprender aqui, que o Espírito Santo, além de consolador, ele também é ensinador. Além de consolar, ele também ensina. É interessante que você só ocupa a cadeira de trás, né? Aí atrás não tem... Podia passar um pouquinho mais para frente. Você tem que falar muito alto. E asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Olha que fator interessante aqui. O Espírito Santo, ele tanto reprova como ele convence o mundo. Isso é muito importante. Nós vamos estar estudando isso aqui. Na nossa introdução, vamos ler todos juntos aqui, vamos lá? Nós vamos estudar a ação do Espírito Santo. Nós vamos estudar a ação do Espírito Santo, obrigado. No processo de quê? Aí atrás, onde nós vamos estudar a ação do Espírito Santo, em qual processo? Da salvação da humanidade. E na edificação dos crentes. Então, a humanidade não vai ser edificada? Sim ou não? Parece contraditório, né? Parece contraditório, né? Nós vamos estudar sobre a ação do Espírito Santo no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Então, só os crentes serão edificados? Sim ou não? Sim? Porque a humanidade precisa ser salva. E a edificação vem através da salvação. Amém. Toma nota disso aqui. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus Trino e Deus Uno, planejado antes da fundação do mundo. Isso aqui é muito importante nós entendermos, porque quando nós falamos do Deus Trino, nós falamos na semana passada aqui a respeito da pericorese, né? A dança, eu expliquei para os irmãos aqui a respeito da dança da Trindade, a junção, né, da dança da Trindade, dos três. Então perceba que a salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino, ou seja, os três esteve presente nessa salvação, no planejamento dessa salvação. Não foi o Pai que planejou a salvação sozinho, ou não foi Jesus que planejou a salvação sozinho, ou foi o Espírito Santo que planejou a salvação sozinho. Mesmo porque nós entendemos que os três são um só. Amém? Sim ou não? Amém? Então, teve a presença dos três no plano da salvação. Deus Pai planejou, isso aqui de forma para que nós possamos entender, mas isso aqui não é de forma hierárquica, ou seja, colocando em primeiro, segundo e terceiro, não. Os três esteve juntos. O Pai planejou, o Deus Filho executou e o Espírito Santo é quem aplica a obra de redenção na vida do homem. Por quê? O Pai planejou, mas o Espírito Santo esteve presente quando o Pai planejou e o Filho também esteve presente quando o Pai planejou. No princípio, Deus criou Elohim, os céus e a terra. Isso está falando de Deus no plural. Então, os três planejaram. Quando o Filho desce e executa esse plano que o próprio Deus havia feito juntamente com ele, ele disse, não deixarei órfãos, eu irei para o Pai e vos enviarei um outro Consolador, como nós já falamos aqui, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo continua na terra para poder fazer, ou seja, para poder dar continuidade à obra que Jesus Cristo iniciou. Jesus Cristo estava aqui em corpo presente, sim ou não? Sim. Ele podia estar em todo lugar ao mesmo tempo? Não. Então o que ele faz? Ele vai para o Pai e envia quem? O Consolador, o Espírito Santo. Ele pode estar aonde quer que você esteja, ele está dentro de você. Nós estudamos isso aqui na semana passada. É um privilégio muito grande que nós temos. Jesus não veio somente para poder nos resgatar e levar de volta para o Pai. Jesus veio para nos dar algo ainda maior do que só a redenção. Ou seja, o Espírito, nós explicamos isso aqui na semana passada, que quando Jesus entrega, Senhor, nas tuas mãos, ou seja, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, o véu foi rasgado de alto a baixo.
O Deus que outrora ficava atrás do véu, que nós não tínhamos acesso, somente o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo, agora todos nós temos acesso de entrar no lugar santíssimo. Ou melhor, o Deus que estava ali dentro, ele sai dali de dentro e passa a habitar dentro de você. Nós falamos isso aqui na semana passada, é um privilégio muito grande que nós temos por isso. A obra sacerdotal intercessória de Cristo, ela começou com o pedido de que o Pai enviasse o Espírito Santo. Cristo não foi somente o remidor, o redentor. Ele fez também sua obra, ou seja, sacerdotal e intercessória nessa terra. Porque ele intercedeu por nós, ele foi para o Pai. Pai, envia para eles o Consolador. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, que Deus, no capítulo 6, que Deus não iria mais, Deus se ficou tão nervoso com o homem, que ele queria retirar o espírito dele da terra. Mas ele foi para o Pai e rogou ao Pai, envia-lhes o Consolador. Eles precisam do Consolador. É por isso que eu morri. Então ele não nos deixou órfãos. O Espírito Santo, para habitar nas pessoas que tivessem fé nesse pedido, o Senhor Jesus nos dá uma pista de que é o Consolador, ou seja, ele também era o outro Consolador, não só o remidor nessa terra. Jesus também era nessa terra o Consolador, além daquele que veio para resgatar. Quem está entendendo, diga amém. Você deveria estar glorificando a Deus, porque você tem um privilégio muito grande do Senhor Jesus Cristo, além de vir nessa terra para nos resgatar, nos levar de volta para o Pai. Ele também veio para nos consolar. Esteve aqui com os discípulos enquanto puderam. Mas era necessário de que ele fosse. Porque os discípulos não estavam entendendo tudo aquilo, ou seja, o tempo era muito curto e não entenderam tudo aquilo que Jesus havia explicado. Então era necessário que ele fosse para o Pai. E quando ele vai para o Pai, ele envia o Consolador. O Consolador vem e capacita os discípulos para poder entender a obra redentora de Cristo e proclamar. Perceba que nenhum deles, nós não podemos dizer nenhum deles, mas nenhum dos discípulos eram homens de intelecto, a não ser Judas. Era o melhorzinho que tinha, o mais estudado. Era o que tinha um intelecto melhor. Todos eles eram homens, talvez não dotados de uma capacidade intelectual para poder entender o que Cristo estava entendendo, o que Cristo estava ensinando. Então perceba que o Consolador, o Espírito Santo, ele não é somente o Consolador, ele é também o ensinador. Ele veio também para poder ensinar, para poder nos mostrar o caminho. Porque é ele quem nos convence. Você só está aqui hoje porque você foi convencido por ele. Por você mesmo você não vinha. Não há nenhuma possibilidade de alguém aceitar a Cristo se não for através do Espírito Santo de Deus. A tua presença aqui hoje glorifica primeiramente a ele. Não foi por seu esforço físico ou porque você se achou no direito de estar. Não, ele falou no seu coração. Vai hoje para a igreja. Desde cedo, desde quando você levantou. Nós falamos aqui na semana passada que quando o Espírito Santo atua em nós, ele nos livra até de acidentes. Falamos quando nós levantamos de manhã e achamos o pneu do carro furado e não entendemos o porquê. Pode ser a ação do Espírito Santo para nos estar livrando de alguma coisa, porque ele sabe de tudo, ele é Deus. Ele conhece o futuro. Ele sabe do que está te livrando. Então nós devemos glorificar a Deus por esse Espírito Santo. Irmãos, é necessário nós termos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga amém, pelo amor de Deus. Fala alguma coisa, manifesta alguma coisa. É necessário nós termos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. É necessário. Você levantar de manhã, não com uma forma mecânica, bom dia, Espírito Santo, não, mas agradecer ao Espírito Santo por habitar em você, por estar aqui, por estar com você. Às vezes nós mecanizamos a nossa fala, que o Espírito de Deus possa tomar a primazia desse ambiente, mas nós mesmos entendemos se realmente o Espírito de Deus está aqui. Só que é uma promessa. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós temos mais de 2 ou 3 reunidos aqui, temos mais de 2 ou 3 reunidos lá. É a ação do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Isso é a ação do Espírito Santo. Jesus não poderia estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas o Espírito Santo pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Esse Consolador, cujo termo grego significa literalmente alguém chamado ao lado para ajudar. Ele traz a ideia de alguém que encoraja e exorta. Por isso nós dissemos aqui que a sua ação é dinâmica.
é poder e ação. Então, ele encoraja e exorta, e estará permanente habitando nos crentes. Perceba que no Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava. Mas capacitava de forma, eu não gosto da expressão conta-gotas, mas ele vinha, capacitava e saía. Hoje nós temos ele ao tempo todo junto de nós. Ele capacita e fica o tempo todo ao nosso lado. Isso é maravilhoso. Então traz a ideia de alguém que encoraja, exorta e está permanente habitando os crentes. Em Gênesis capítulo 6, como eu já disse para os irmãos, nós temos uma descrição da condição espiritual da humanidade. No início da história, uma decisão divina. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Este homem é carnal e seus dias serão de 120 anos. Aqui Deus redime, ou seja, Deus diminui o tempo de vida do homem, porque sabia que sem o Espírito Santo, o homem não poderia viver nessa terra. Não poderia viver mais 900 anos como os outros viviam. Por isso que Deus vai fazer agora com que o homem viva por 120 anos. Porque ele indignou-se tanto com a covardia e com o pecado do homem, que ele disse assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse homem é carnal. Então ele diminuiu a idade do homem de vida nessa terra. 120 anos. Hoje tem uns que vivem até mais, né? Então, perceba que quando Jesus é assunto aos céus, ele vai para o Pai. Pai, sabe aquele espírito que o Senhor me desse? Devolva a eles. Deixa com eles. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus juntamente conosco. Aleluias. Glória a Deus. É a promessa messiânica. Ou seja, o Espírito Santo de Deus como promessa. Deus já havia prometido, os profetas disseram que nos últimos dias ele iria enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve presente na vida do homem a todo instante, em todo tempo. Mas em Atos, no capítulo 2, nós temos o derramamento do Espírito. Se você perceber em João capítulo 20, versículo 19, quando Jesus entra ali onde os discípulos estavam reunidos, Jesus entra ali e sopra sobre eles o Espírito. Esse sopro de Jesus sobre o Espírito ainda não é o derramamento do Espírito Santo. Era só para encorajar os discípulos ao que eles deveriam fazer, porque estavam atormentados, porque não tinha mais a presença de Jesus. Jesus havia sido morto. Nem os discípulos acreditavam naquilo que o próprio Senhor Jesus havia pregado. Perceba que se Judas tivesse esperado por 3 dias, porque Jesus havia pregado para Judas e dito que ele iria ser entregue, iria ser morto, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. O teu sangue iria lavar todos os pecados. Ele não entendeu a promessa do Senhor. E aí ele tirou a sua própria vida. Ele não entendeu a promessa de Jesus. Então, quando Jesus ressuscita, ele vai até os discípulos. Os discípulos estavam todos atordoados, medrosos pela situação que estava acontecendo. Não tinha mais o Espírito, não tinha mais a presença de Jesus. Ele sopra sobre eles o Espírito Santo, e diz para ele, vai para Jerusalém, esperar até que do alto seja revestido de poder. Esse poder é para fazer a obra do Senhor, a obra evangelizadora de Cristo, dar continuidade àquilo que Cristo veio fazer na terra. Então o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, tem o derramamento do Espírito sobre os discípulos. Então perceba que era uma promessa, Deus anunciou diversas vezes, de diversas maneiras, pelos profetas, a vinda do Filho como Salvador do mundo, ao qual antes prometeu pelos profetas. Ou seja, todos os profetas que anunciavam a vinda de Cristo, porque a Bíblia ela é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse, pela ação do Espírito Santo, eles anunciavam a vinda de Cristo, mas anunciavam também que isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, ou seja, só tinha capacidade de anunciar a vinda do Messias, porque havia neles o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele capacitava eles para fazer também a obra do Senhor. Aquilo que o Senhor queria que fosse feito naquele momento, ou seja, que fosse feito sobre a terra. Então, havia sobre os profetas, ou seja, sobre a promessa de que Jesus viria. E como pregar se Jesus viria, se não havia evento nenhum, nada para poder dizer, ou seja, para poder justificar a vinda de Cristo? É só através do Espírito Santo. É o que acontece conosco hoje. Por mais que nós temos as evidências
Mas se não for através do Espírito Santo, nós não temos condições de aceitar a Cristo como Senhor. Hoje não, eu e você estamos cheios do Espírito Santo. Mas outrora vivíamos uma vida desgarrada, uma vida levada ao pecado. O Espírito Santo habitou dentro de você, te mostrou, inflamou o seu coração, e você veio para aqui e aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É Ele que está te convencendo. É porque Ele habita dentro de você. Eu já disse isso aqui uma vez, vou falar outra vez. Às vezes as pessoas perguntam a respeito da blasfêmia sobre o Espírito Santo, que tem muito medo até mesmo de falar em língua, porque medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Irmão, quando você tem dentro de você esse sentimento de medo de blasfemar contra o Espírito Santo, é sinal que você não blasfemou. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é dar ao diabo a ação do Espírito. É porque você não blasfemou. Enquanto arder dentro do seu coração a vontade de servir ao Senhor Jesus, é porque você ainda tem a chama do Espírito Santo, ainda está dentro de você. Aleluias! Aleluias! Por mais que você esteja afastado, mas o Espírito Santo está habitando dentro de você. Ele arde o seu coração quando você escuta um hino. Mesmo que você coloca lá um tic-tac, tic-bum lá dentro do carro, mas quando você escuta um hino, seu coração inflama. A saudade é grande, porque ainda habita dentro de você o Espírito Santo de Deus. O problema é que muitas das vezes, quando nós falamos isso, é como se o Espírito Santo de Deus tivesse todo o poder sobre a nossa vida e nós não poderíamos rejeitá-lo, mas nós podemos rejeitá-lo. Esse é o problema. Que nós não conseguimos entender. Que nós podemos rejeitar a ação do Espírito Santo de Deus, porque Deus não quebra os seus princípios. Ele colocou algo que seria maravilhoso para o homem, que é o livre-arbítrio. Então, quando você inflama com a presença do Espírito Santo, você pode dizer, não, fica aí por enquanto, deixa eu curtir minha vida. Mas o Espírito Santo está falando no seu coração, ei, deixa eu fazer morada, deixa eu limpar tudo como eu havia limpado antes, deixa eu entrar. Oh, aleluias! É porque tem a presença do Espírito Santo, nunca esqueça disso. E não pensa e nunca deixe que o Espírito Santo possa te abandonar. Porque o que nós faríamos nessa terra? Só existe dois caminhos. A vida eterna e a existência eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus. Porque aquele que vai para o inferno não é vida, é existência. Só existe vida em Jesus Cristo. Aquele que está com a vida condenada, ou seja, que está com a vida deslargada, que não quer saber de Cristo, não é vida. Está vegetando, está existindo, mas não está vivendo. Então é necessário pedir a Deus que não retire de mim, olha a oração de Davi, por mais que Davi pecasse, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque sem ele, irmãos, nós não somos nada. Sem ele nós não podemos nada. Nós precisamos da presença desse Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Ainda nesse primeiro ponto, a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Isaías falou, Joel falou, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Tem alguém que está tendo visão aqui? Ou está tendo sonho? Ninguém está tendo sonho, né? Ninguém está querendo ser velho, né? Os velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Aí Isaías, no capítulo 44, ele diz assim, derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isso é uma promessa feita para nós no Antigo Testamento. É uma promessa que foi nos feita no Antigo Testamento, de que ele iria derramar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Irmãos, às vezes nós preocupamos muito em relação ao batismo com o Espírito Santo, porque era algo que todo crente, quando aceitava Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, era a primeira coisa que ele colocava no seu coração, ou seja, o primeiro propósito no seu coração de servir a Deus com sinceridade, era ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Isso falta no meio da igreja. Mensagens como essas, ou seja, ensinamentos como esse, deveriam ser feitos pelo menos a cada mês, uma vez no mês ou duas.
ou todo mês inteiro dentro da igreja, porque isso é necessário. Nós precisamos resgatar essa vontade, esse desejo de ser batizado com o Espírito Santo, de falar em outras línguas. Não para mostrar que somos mais espirituais do que ninguém, porque eu já disse isso aqui, você não pode medir o nível espiritual de uma pessoa pela quantidade de língua estranha que ele fala. Mas é necessário termos em nós o desejo de ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Isso precisa arder dentro de nós. É necessário isso. Fazer propósitos. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso receber de Ti essa capacitação. E nós vamos entender aqui que para fazer a obra evangelizadora, ou seja, para fazer a obra do Senhor com mais... Você pode trabalhar na igreja de qualquer forma que você queira. Você pode trabalhar na igreja, você pode fazer a obra do Senhor, você pode sentir a vontade de fazer, mas para fazer algo específico para Deus, com mais especialidade naquilo que você faz, você precisa ter um revestimento de poder. Foi pregado aqui domingo passado, eu posso estar vestido, mas com paletó eu estou revestido de poder. É isso que nos garante a vitória. Então é necessário termos dentro de nós esse desejo. O preço já foi pago. Eu não gosto da expressão que nós precisamos pagar um preço. O preço já foi pago, mas nós precisamos nos esforçar. Eu já testemunhei aqui para os irmãos que para mim ser batizado com o Espírito Santo, eu já havia sido batizado, mas eu não conseguia falar em outras línguas. Eu achava que eu estava falando com a língua de outra pessoa e aquilo era Satanás que estava colocando aquilo dentro da minha cabeça. Eu fiz um propósito com Deus. 30 dias de jejum e oração, de meia-noite até 6 horas da tarde. 30 dias. Eu preciso orar, Senhor, eu preciso jejuar, Senhor, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Quando chegou no dia 29 do mês que eu estava fazendo esse propósito, eu, por descuido, faltando 2 minutos para poder terminar, era 5h58, eu comi um pedaço de carne. Eu falei, mas você não vai me parar não, Satanás. Se eu tivesse conhecimento um pouquinho mais, tinha pedido perdão a Deus, e tinha passado. Você não vai me parar não, Satanás. Comecei no próximo mês de novo. Passei mais 30 dias. Jejum e oração, jejum e oração. Não precisou dos 30 dias. Certa vez o Senhor me visitou à noite, quando eu levantei para orar. Eu não consegui orar. As lágrimas caíram e a língua soltou da minha boca. E depois disso para cá, até hoje, eu não parei de falar em outras línguas. E não parei de sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Fiz um propósito com Deus de ser renovado a cada culto. Eu não posso, Senhor, sair daqui, não importa, por isso que essa lição é muito maravilhosa, que não importa quem esteja aqui pregando, quem está louvando, para mim isso não importa, eu estou aqui para adorar. Eu estou aqui para poder te servir, Senhor. Quem vier pregar, amém, mas eu ouvi a tua palavra, ouvi a sua mensagem, eu quero sair daqui edificado. E muitas das vezes, nós saímos de dentro de um culto e dizemos, mas eu não senti nada, que o pregador não pregou nada. Ah, a irmã que louvou está toda desafinada. Ah, o grupo de louvor não estava entoado. Irmãos, a adoração é sua. É sua. É pessoal. Você precisa entender isso. Eu não vou fazer você adorar. Por mais que eu tenha uma eloquência e vou pedir para você para pular, soltar bananeira, mas esse é o seu tipo de oração, isso não faz parte de mim. Você precisa pedir a Deus para poder sentir a presença dEle. O dia que você estiver dentro da igreja e não sentir a presença do Senhor, ore a Deus, sai daqui chorando, gritando, Senhor, eu preciso da tua presença. O teu Espírito Santo não me visitou. E seja sensível, porque muitas vezes o Espírito Santo está junto de você e você não está percebendo. Lembra das pegadas na areia? Senhor, cadê o Senhor? As pegadas que você está vendo não são suas, são minhas, eu estou te carregando no colo. Aleluias. Então pede a Deus a presença do Espírito Santo. Aleluia. Há uma promessa. Há uma promessa. Ainda na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As manifestações do Espírito Santo do Antigo Testamento são capacitação de pessoas para obras específicas. O Espírito Santo vinha e capacitava as pessoas para obras específicas. Profeta, em Números capítulo 12, no versículo 6. Liderança, em Juízes capítulo 6, versículo 34, 1 Samuel 16, 16, essas pessoas, elas tinham habilitações espirituais. Diga comigo, habilitações espirituais. Elas poderiam profetizar em profecias, revelações e milagres. Tudo concebida pelo Espírito Santo de Deus. Elas tinham aptidões. Diga comigo, aptidões. Isso aqui é estar apto.
individuais e artísticos. Lembra de... Ai, me fugiu o nome dele agora. Bezaleel, que o Espírito Santo capacitou para poder fazer as esculturas de ouro como Deus queria. Lembra disso? Está lá em Êxodo capítulo 31. Então o Espírito Santo vinha e capacitava a pessoa para poder fazer aquela obra específica para Deus. Habilidades, liderança militar e política. Então perceba que o Espírito Santo vinha no Novo Testamento e capacitava cada um para poder fazer a obra com excelência para o Senhor Jesus. Mas, Giovanni, eu estou fazendo a obra, irmão Giovanni, eu estou fazendo a obra, eu não estou fazendo com excelência. Irmãos, por melhor que você faça, você está fazendo para Deus, está ótimo. Mas com o Espírito Santo é muito melhor. Com o Espírito Santo é muito melhor, é prazeroso. Sabe? Aquilo que nós achamos, que muitas das vezes nós achamos que nós estamos nos esforçando muito, estamos cansados, é prazeroso em fazer, pois com a presença do Espírito Santo. É muito melhor. Então peça a Deus capacitação. Peça ao Espírito Santo, peça ao Senhor Jesus que possa te batizar com o Espírito Santo, te encher com o Espírito Santo, que você possa transbordar de poder com o Espírito Santo. A obra vai ser muito melhor. É interessante que quando, às vezes, eu estou estudando e estou lendo um livro e alguém já chegou perto de mim e falou, rapaz, como que pode você, o tanto que você lê, o tanto que você estuda, ainda trabalhar da maneira que você trabalha? E para mim isso não é nada. Porque é bom você parar de frente da Bíblia Sagrada e ler. Isso é uma fonte inesgotável, você vai tirando mensagens, não mensagens para poder pregar, você vai ouvindo Deus te falar, isso vai inflamando dentro do seu coração. É maravilhoso. Não existe prazer nenhum nessa terra. Não existe prazer nenhum nessa terra que possa superar isso. Nada. O que você hoje pode achar de mais prazeroso na sua vida não supera a presença do Espírito Santo. Não supera você falar com Ele. Você sentia a voz dele, sentia a presença dele. Às vezes você vê uma pessoa chorando, acha que está em pecado. Não, é alegria no coração. Às vezes você vê alguém com a cabeça baixa no banco, você pensa assim, está passando por uma situação muito difícil. É alegria no coração, porque às vezes o Espírito Santo nos inflama de tal maneira, presidente Vandeci, e eu sei que você sabe muito bem disso, que nós voltamos a ser criança. A vontade de pular, saltitar, é de esbravejar, mas nós precisamos hoje, somos obreiros, precisamos manter uma certa linha, não estamos aqui para poder fazer nada com meninice, temos controle de tudo isso, porque o Espírito Santo não nos coloca em transe para nós poder fazer as coisas sem conhecimento ou sem entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Essa ideia de que você pulei no Espírito, não, então o Espírito não é o Espírito Santo de Deus, é outro Espírito, pode ser o Espírito do diabo. Ah, irmão, eu pulei, eu estou tão cheio que eu não sei nem o que eu fiz aqui. E saiu quebrando tudo. Não, é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus tem ordem. Habita com ordem. E a Bíblia diz que o Espírito é sujeito. Eu posso estar cheio, quanto já tive muitas vezes, cheio do Espírito Santo, e eu sozinho falar comigo mesmo. Não precisar expressar, esbrajar da forma que muitos começam a fazer. Aleluias. Deus está falando aqui essa noite, irmãos. A promessa do Consolador, a vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus tinha que ir. Tinha que ir. Porque se Jesus não fosse, o Consolador não viria. Na verdade, se Jesus não cumprisse até o final aquilo, o propósito pelo qual ele se colocou ao Pai para poder fazer nessa terra, não poderia vir para nós o Consolador. O Espírito Santo de Deus não desceria, porque essa terra estava condenada. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Os discípulos não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Eu já expliquei isso aqui para os irmãos. A Bíblia diz no capítulo 20 de João que os discípulos estavam temorosos. Eles não poderiam suportar a mensagem. Eles não poderiam suportar a ausência de Jesus. Porque até então, os irmãos percebem que o próprio Pedro diz que quando Jesus começa a expressar aquilo que haveria de acontecer, o próprio Pedro diz, não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Ou seja, ele queria de qualquer maneira impedir que Jesus fosse levado até a cruz. Mesmo por ter negado Jesus depois, quando as coisas apertaram. Mas ele não queria que Jesus passasse por isso. Mas era necessário.
Às vezes há uma expressão de que Satanás fazia festa enquanto Jesus estava na cruz. Satanás já sabia do futuro dele. Ele estava preocupado. Preocupado porque ele sabia do que haveria de acontecer se Jesus passasse, ou seja, se ele fosse levado até a cruz. Em todo o tempo ele tentou impedir que isso acontecesse. E muitas vezes as pessoas acham, não, Satanás, ele ajudou que Jesus fosse para a cruz, foi ação, não foi ação satânica. Ele tentou foi impedir que Jesus fosse à cruz. Porque ele sabia que se Jesus fosse à cruz, era o sinônimo, ou seja, era o sinal da sua derrota. E Jesus foi ali para poder pagar um preço do pecado que nós mesmos cometemos. Jesus não pagou nada para Satanás. Há quem diga que Jesus pagou para Satanás. Não, não, Satanás não tem nem a vida dele, meu irmão. Nem a vida dele. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois disso ele diz, está consumado, está pago. Pai, eu estou pagando aquilo que tirava o teu servo da tua presença. Está pago. Como Satanás iria ficar alegre com isso? Se ele sabia que ali estava a sua derrota. Então perceba que os discípulos eles não poderiam suportar. E assim é o mundo hoje. Assim é o mundo hoje. O mundo não pode suportar a mensagem sem a presença do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não falar aos corações, aos nossos corações, ao coração daquele que veio para poder aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não tem como aceitar se não for pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos usa como um canal. Como um canal. Certa feita alguém chegou perto de mim e disse assim, não, mas é porque de tanto forçar, fulano foi lá e aceitou Jesus como Senhor da vida. Não, isso é conversa da carochinha. A palavra foi plantada. E não foi hoje, não. A palavra já tem sendo plantada há muito tempo. Porque a ação do evangelismo, ela é coletiva. Alguém fala com você sobre Jesus no serviço, o Espírito Santo está habitando ali. A palavra está sendo plantada dentro do seu coração. Você passa 1, 2, 3, 4, até anos sem vir para a presença do Senhor, mas a palavra foi plantada. Um dia você chega aqui e ouve de novo a voz do Senhor. A palavra está sendo plantada, está sendo regada dentro do seu coração. Depois você sai daqui, alguém fala com você de novo sobre Jesus. A palavra está de novo sendo plantada. Você chega ali, um diácono te recebe muito bem na porta. A palavra está sendo plantada, você está pregando com a sua vida. Você veio e não tem lugar para sentar, um irmão levanta e senta aqui. Você começa a pensar, nossa, fui tão bem recebido naquele lugar. Fui tão bem recebido naquela igreja. A ação do Espírito Santo, a palavra está sendo plantada. Mas o irmão chegou perto de mim e perguntou se eu queria aceitar, e eu fiquei não quis decepcionar o irmão e fui lá na frente. É porque a palavra está sendo plantada. Eu preguei e ganhei. Irmãos, eu odeio essa expressão. Eu não gosto nem de orar quando eu prego e alguém aceita Jesus como Senhor da sua vida. Eu prefiro que o pastor pregue, porque é mérito da igreja que ora. Não é mérito meu. Fui pregar numa certa igreja e o irmão aceitou Jesus. Eu falei, pastor, ora. Ele falou, não, eu sei que não foi. Não, pastor, isso é mérito da igreja, isso não é mérito meu. Eu sou simplesmente um canal. Mas a igreja está orando em prol disso. E o Espírito Santo de Deus está agindo. E almas estão se convertendo. E Jesus foi tão enfático nisso aí, que diz que não é quando um paralítico anda, ou quando um cego passa a ver, ou nada disso tem festa no céu, é quando um pecador se arrepende. Sabe por que nós ignoramos isso? Falta da ação do Espírito Santo, porque na verdade o Espírito Santo ele está inflamado e regozijando, porque a ação dele fez com que o pecador pudesse se arrepender dos seus pecados. Então, irmãos, é motivo de nós glorificarmos a Deus, agradecermos a Deus, louvar a Deus. Não é quando uma enfermidade, alguém é curado de uma enfermidade, ou um paralítico levantou, ou um cego passou a ver. Não, é quando um pecador se arrepende. Porque aí a ação dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. A participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica
na antiga aliança e na pessoa de Jesus Cristo. O segundo ponto vai falar sobre o Espírito Santo consola e ensina. Primeiro, o Consolador. O termo grego paráclitos aparece no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo, traduzido por Consolador. Uma vez se refere a Jesus. Isso em 1 João capítulo 2, traduzido por advogado. Então perceba que o Espírito Santo, ele além de ser o Consolador, a palavra que se refere ao Espírito Santo, além de ser Consolador, ele é também advogado. A Bíblia diz que, vamos ler aqui, só para a gente não perder a linha de pensamento. Paráclitos, vamos lá, 1, 2, 3. De novo. Paráclitos traz a ideia de alguém que é chamado para estar ao lado para ajudar. Isso é o Espírito Santo. Mas ele também é o advogado. Jesus é o advogado. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que nós não recebemos aquilo quando oramos, que nós oramos mal. Então, além de ser o Consolador, ele é também o nosso defensor. Jesus também é o nosso defensor, ele está à direita de Deus Pai. E ele está como advogado. Então perceba que, tanto para esse termo grego aparece no Novo Testamento, tanto para o Espírito Santo quanto para Jesus, ele é traduzido como Paráclitos. Eu fiz até algumas anotações aqui. Aleluias. Amém, irmão? Você está aí? Glória a Deus. Aleluias. Todas as vezes que Jesus fez alguma declaração a respeito do Espírito Santo, ele usou essa palavra, esse Paráclitos. Jesus afirma que o divino ajudador está encarregado de um ministério perpétuo entre os discípulos e entre ele no íntimo deles. Portanto, o seu serviço consiste em transformar o homem na imagem, a mesma imagem de Jesus Cristo. Consolador é a tradução de um termo grego, mas ela traz a ideia de alguém que encoraja e exorta. É por isso que há esse dinamismo quando nós falamos do Espírito Santo, porque ele encoraja e ele também exorta. A palavra carrega uma noção secundária sobre a finalidade de chegar ao lado de alguém, aconselhar ou apoiar quem precisa. Esse conselheiro, ou seja, ele é Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mas não de forma hierárquica, quando nós podemos classificar primeiro, segundo e terceiro, porque os três são um só, né? Chamado a fim de que esteja para sempre conosco. Ele é um ser pessoal e habita dentro de cada crente. Aleluias. Isso é o Espírito Santo. Há pessoas que acham que não tem o Espírito Santo, pastor Ciro, porque não falam em outras línguas. Há pessoas que acham que tem demais do Espírito Santo porque falam em outras línguas. E não é isso. Nós temos o Espírito Santo quando nós aceitamos a Cristo. Ele passa a habitar dentro de nós. Você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Aleluias. É motivo de você regozijar. É motivo de você agradecer a Deus. Eu disse isso aqui na semana passada. Perceba que nós falamos sobre a dança da Trindade. Falamos sobre os três. E você agora faz parte desses três. Porque os três habitam dentro de você. Aleluia, Jesus. Então nós devemos regozijar por isso. Ele também é um ensinador. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Senhor Jesus se refere ao Espírito Santo como outro consolador, porque o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, ou seja, da mesma substância, da mesma glória e da mesma majestade. Não existe um maior do que o outro. Todos os três são um só. É da mesma substância, da mesma essência. É o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Agora, você imagina você ter Deus morando dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele energizou o coração e a mente dos apóstolos no ministério deles, ajudando e produzindo um Novo Testamento. O Novo Testamento, quando você lê a Bíblia Sagrada, você não acha, a Bíblia ela é inerrante, você não acha erro na palavra de Deus.
Se você leu a Bíblia toda, se você não fez isso, você não sabe o que você está perdendo. Comece agora. Você vai entender que a Bíblia toda ela é uma engrenagem. O que você lê aqui em Gênesis, eles levaram 1.500 anos para poder produzir toda a Bíblia. O que você lê aqui em Gênesis, você vai achar também em Apocalipse. Não teria condições de uma pessoa escrever algo aqui e outro a quilômetros e quilômetros de distância escrever a mesma coisa com o mesmo sentido, porém de forma diferente, mas encaixando uma coisa na outra. Por quê? Porque tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Nós, como vamos pregar ou como vamos ensinar ou falar algo, nós pedimos primeiro ao Espírito: Senhor, Espírito Santo de Deus, nos conduz, fale conosco o que você quer falar com a igreja, porque Ele sabe, Ele é Deus, Ele conhece o futuro. Não adianta nada do que eu venho falar aqui, por mais capacitado intelectualmente que eu seja, não é o suficiente. A minha dependência é única e exclusiva dEle, porque Ele fala com a igreja. Se eu vier falar coisas de mim mesmo, eu não sei o que a igreja precisa. Eu não sei o que os irmãos precisam. Mas Ele sabe, porque Ele habita dentro de cada um. Ele sabe do que você mais necessita. Então perceba que os discípulos não haviam compreendido muitas coisas sobre Jesus e seus ensinamentos, mas por causa dessa obra sobrenatural, eles chegaram a uma compreensão isenta de erros e exata do Senhor e da sua obra. Registraram isso tanto nos evangelhos como nos restantes das escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada pela presença do Espírito Santo. Foi Ele que inspirou. No entanto, o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo também age como conselheiro e mestre, porquanto instrui os homens e guia os remidos a toda a verdade. Também desempenha funções de um advogado, portanto faz intercessão pelos crentes. Segundo o 8º capítulo da Epístola aos Romanos, destaca tão vividamente para nós, porém em todos os sentidos e em todo o tempo o Espírito Santo é um ajudador, pelo que também, segundo nos parece, todas as traduções do grego para o hebraico que nós encontramos. É Ele que ensina, é Ele que consola. Aleluia. Ele ensina o mundo através dos poderes intuitivos internos. Sua tarefa é especial de ensinar a verdade de Cristo aos homens. Qual a diferença que Cristo faz ao mundo pecaminoso e onde Cristo levará os homens em seu voo para o infinito. Ele faz os homens se lembrarem das palavras de Cristo. Ninguém lembra das palavras de Cristo se não for através do Espírito Santo. O Espírito Santo te fará lembrar aquilo que você leu, o que você aprendeu ou que você viu. Às vezes nós usamos de um certo ramos da pedagogia para pedir os irmãos para poder repetir algo aqui, é porque nós sabemos que quando você precisar, o Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar. Porque você leu, você viu. Não há possibilidade. Os discípulos só conseguiram escrever a palavra de Deus porque o Espírito Santo de Deus nos capacitou para poder lembrar aquilo que Jesus havia ensinado. Porque a nossa mente, irmão Reginaldo, presbítero Reginaldo, é falha. Nós não podemos confiar na nossa mente. Por que às vezes eu escrevo alguma coisa e faço o meu esboço aqui? Porque se eu confiar na minha mente, eu vou ser falho. A minha mente é falha. Mas o Espírito Santo de Deus, não. Ele nos faz lembrar daquilo que nós lemos, daquilo que nós vimos. E isso é muito interessante, porque às vezes nós lemos a palavra de Deus e quando nós mais precisamos, eu falei, como que eu sabia disso? Nós expressamos algo da palavra do Senhor que nós pensamos, como que eu sabia disso? E nem sei como eu li isso aqui, aonde eu li, quando foi que eu li, mas o Espírito Santo de Deus se fez lembrar. Agora, não confio no Espírito Santo de Deus sem ter lido, não, viu? Aí eu vou lá e o Espírito Santo vai me dar? Sem ler, não. Vai estudar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Ainda nesse ponto, como o Espírito Santo de sabedoria e revelação, Cristo era um professor para os seus discípulos. Se ele os deixasse, agora eles têm pouca proficiência, ou seja, proficiência, o que aconteceria com eles? O Espírito os ensinará, o Espírito ensinará e será o seu professor permanente. O Espírito Santo de Deus nos ensina. Às vezes, quando você estiver lendo a palavra de Deus e não entender alguma coisa, peça ao Espírito Santo de Deus para poder te instruir, para te dar revelação dessa palavra. Espírito Santo de Deus me revela essa palavra, eu preciso entender isso. Não é somente usar uma forma de gramática, de interpretação de texto, não. Isso é válido? É válido.
Mas tem palavras reveladas, irmã Nelly, dentro da palavra de Deus, que é necessário que o Espírito Santo de Deus nos revele. Então peça a Ele entendimento. Ele também é o nosso como ensinador. Perceba que o Pai ensina, Jesus disse que o Pai ensinava. Jesus ensina, ou seja, o Pai ensina. Jesus disse que o Pai ensina em João capítulo 6, versículo 45. Jesus ensina, o ensino era parte do ministério de Jesus. E o Espírito Santo de Deus também ensina. Ele também ensina, também é parte da atuação do Espírito Santo. Mas aquele que é Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está aí. Para alguém que tivesse dúvida desse versículo, versículo 14. Mas também ele é o ajudador. A versão revista de Almeida traduz Paráclitos por ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária, imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Isso é tão interessante, e eu louvei a Deus por essa figura, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador. Existe o caminho largo e existe o caminho estreito. O caminho estreito, ele é cheio de pedras, de obstáculos, ele é cheio de meios para que nós não podemos chegar à vida eterna como nós precisamos. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. E isso aqui é tão interessante que o caminho largo, aqui fala da morte eterna, desobediência, prazeres mundanos, egoísmo, salvação pelas obras. Isso é o caminho largo. O caminho estreito fala da salvação pela graça, a justificação, a santificação, estou sendo salvo, a glorificação, que serei salvo. O crente que busca de Deus a presença do Espírito Santo, não é para poder ser melhor do que ninguém, porque ele já tem o Espírito Santo dentro dele e porque ele é salvo. Você não busca a presença do Espírito Santo para poder ser salvo. Você busca a presença do Espírito Santo porque você é salvo. E o Espírito Santo começa a falar dentro de você. Perceba que até mesmo, irmãos, nós precisamos da presença do Espírito Santo para tudo na nossa vida. Para todas as decisões que nós for tomarmos na nossa vida, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, fala ao meu coração. O problema é que muitas vezes nós não damos tempo para o Espírito Santo de Deus nos falar, nos revelar. Nós oramos aqui e achamos que a decisão que nós vamos tomar já está certa. E o Espírito Santo de Deus quer falar. Espírito Santo, eu devo ou não comprar aquele carro? O Espírito Santo, é certo ou não sair daquele emprego? Eu devo ou não abrir a minha companhia? Só que espera a voz do Espírito, porque ele fala. Mas a nossa vontade é tão grande que muitas vezes nós não esperamos a voz do Espírito Santo. Nós esperamos o Espírito Santo nos conduzir. Nós tomamos as nossas decisões. E depois o culpamos. Mas eu orei, Senhor. Eu pedi a sua direção. Aí Deus fala com você, eu te falei alguma coisa? Eu te disse alguma coisa? Você esperou eu fazer com que você entendesse que não era o tempo certo? É interessante notar que os discípulos estiveram ao lado do Senhor Jesus por 3 anos. Mesmo assim, eles não guardavam a lembrança de muitas coisas porque não compreendiam corretamente o seu significado. Então perceba que aqui é a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, como ajudador para todas as coisas nas suas vidas. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu ou ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem à memória que está nela. Essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga a estudar a Bíblia Sagrada. Amém? Acho que dispensa até comentários aqui, né? A ajuda do Espírito Santo, ela não nos desobriga a estudar a Bíblia Sagrada. É necessário estudar a Bíblia Sagrada. É necessário aprender da Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo de Deus vai te revelar, nos levando ao entendimento de todas as coisas. Aleluias. Sobre o papel do ajudador, eu queria só falar isso aqui para os irmãos. O apóstolo Paulo, ele passou por vários gemidos durante a criação, durante a sua criação, ou seja, quando aceita Cristo como Senhor, e da igreja onde ele se encontrava. Eu costumo dizer que Paulo, se fosse nos dias de hoje, ninguém queria Paulo como pastor da sua igreja. Um homem que pregava de manhã, dormia na cadeia à noite. Nós ia falar que era até um endemoniado, né? Pelas situações que Paulo vivia. Então,
Perceba que os gemidos estão presentes na terra e no céu, dentre os filhos de Deus e até mesmo nas entranhas da própria divindade. Duas verdades solenes devem ser aqui destacadas. Em primeiro, a assistência do Espírito Santo em nossas fraquezas. Nós somos mais que vencedores, não porque nós somos fortes, é porque temos em nós a presença do Espírito Santo de Deus. Parece contraditório. Somos mais do que vencedores porque somos fracos, porque somos totalmente dependentes do Espírito Santo. O cristianismo diverge frontalmente da psicologia e da autoajuda. Paulo afirma que somos fracos, não somos um gigante adormecido, enquanto muitos aí, com essa ciência do coach, falar você tem que despertar o Deus que está dentro de você, que você é um gigante adormecido, conversa, balela. Nós não somos isso. Nós não somos um gigante adormecido. Não temos o poder inato, ou seja, não temos o poder de nós mesmos. A ajuda não vem de dentro, mas do alto. A vitória não resulta da nossa autoajuda, mas a ajuda do alto. 3 fatos devem ser observados aqui. Primeiro fator, que nós temos a fraqueza. A fraqueza ela era equivocada afirmar que a força vem de dentro, ou seja, a nova era está equivocada ao afirmar que essa força vem de dentro. Essa força não é de nós. Essa força é do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos é porque o Espírito Santo nos capacita para poder fazer. Há o nosso esforço próprio de querermos fazer. Mas o que nos capacita para poder fazer com mais excelência é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Isso é interessante, porque a verdade é que nós somos fracos, limitados, contingentes, temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais, morais, espirituais. O tempo esculpe rugas em nossa face, deixa as nossas pernas bambas, nossos joelhos trôpedos, nossas mãos descaídas, nossos olhos embaçados. Cada fio de cabelo que surge em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Mas é a pura verdade. Cada instante que nós passamos, estamos envelhecendo ainda mais. É a morte nos chamando. Somos fracos diante daquilo que nós fazíamos. O que nós fazíamos há 20 anos atrás, não conseguimos fazer hoje com as nossas próprias forças. E quem nos capacita, quem nos garante a vitória? O Espírito Santo de Deus. Eu sei que muitos não gostaram, principalmente quando eu falo cabelo branco, não vai descer. Mas é a realidade. Está na vida de cada um. Hein? Você duela um tempo com ela, né? Eu também tenho duelado um tempo com ela. Então, o bem que nós queremos, nós não praticamos, mas o mal que nós odiamos, esse nós fazemos. Porque somos fracos. Ô, meu irmão, eu não sei se você está entendendo, mas o que eu quero te dizer é que nós somos a todo tempo, nós precisamos da presença desse Espírito Santo dentro de nós. Aleluias. Nós temos que buscar essa presença do Espírito Santo. Precisamos ser cheios desse Espírito Santo. Só assim nós conseguiremos. Eu trouxe isso aqui para você para falar de forças físicas. Porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Todos nós temos os pés de barro, temos os nossos calcanhares de Aquiles, todos nós temos fraquezas. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como nos convém. Porque não oramos bem, oramos para o nosso próprio bel prazer. Até para orar nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos conduza à oração. Até para orar. Não é só orar deliberadamente. É pedir ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, conduza a minha oração. Leva a minha oração aos ouvidos do Pai. Que possa subir como cheiros suaves às narinas do Pai. Porque precisamos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo atua como consolador, ensinador e ajudador. Ele está nos ensinando aqui essa noite. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado ou da incredulidade. Isso é o Espírito Santo de Deus que faz. É ele que convence ou persuade o mundo do pecado ou da incredulidade. Ou seja, é o Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Porque o mundo jaz, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Em João capítulo 16, versículo 9,
O Senhor Jesus cita o pecado singular, indicando que se tem em mente um pecado específico. Não crer em Jesus como Messias e o Filho de Deus. Em uma única, ou seja, uma última análise, esse pecado é o que condena as pessoas para o inferno. Embora todos os seres humanos sejam depravados, amaldiçoados por violarem a lei de Deus e os pecados por sua natureza, o que finalmente os condena ao inferno é não querer crer no Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Esse pecado é um pecado mortal. Jesus se refere ao tremendo pecado de rejeição do Messias, do que é acusado antes de todos os outros pecados. A Bíblia diz que nós, em pecado, me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos no pecado. Quando a criança nasce, ela já nasce com o pecado herdado de Adão. Mas com o passar do tempo, quando ela vai tomando a sua consciência, ela vai perceber de que ela necessita de Jesus para poder ser salva. Uma criança não nasce sem pecado. Embora ela não tenha, ela está no seu estado de inocência. Nós conversávamos sobre isso, mas o pastor Telso, é interessante que você vê que quando a criança nasce, se você colocar algo na mão dele e ele não pode jogar no chão, a primeira coisa que ele faz é pegar e jogar longe, jogar no chão. Porque já está dentro de quando nasce, embora está ainda num período de inocência, mas o pecado já habita dentro do homem, dentro do ser vivo. Então ele precisa da presença do Espírito Santo, ele precisa aceitar a Cristo como Senhor. E que nos leva a Cristo para entender que a obra de Cristo regeneradora nessa terra, a remissão pelos nossos pecados, é através desse Espírito Santo. Todos precisam desse Espírito Santo. Como filhos e herdeiros de Deus, a salvação traz-nos a purificação divina do pecado e a dádiva de uma vida nova, gerada pelo Espírito Santo. Investida de poder pelo Espírito e protegida pelo Espírito. Esse é o novo nascimento. Lembra quando Jesus disse a Nicodemos? É necessário nascer da água e do Espírito? E Nicodemos não entendia essa passagem, não entendia isso. Ele até questionou com Jesus, como pode eu, depois de velho, voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Ele não entendia que era necessário nascer da água e nascer do Espírito. Porque só há um meio de acreditar, ou seja, de crer que Jesus veio nessa terra. A Bíblia diz que que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Da justiça, porque não creram no Senhor Jesus. Só há um meio de crer que Jesus esteve nessa terra, através do Espírito Santo de Deus. Essa é a justiça divina. Aleluias. Ainda dentro desse ponto, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo, é a justiça impecável de Cristo. O Espírito Santo nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ou seja, Jesus não morreu por mim ou por você, só por você. Jesus morreu por todo mundo. Aleluias. Eu ouvi alguém falando amém aí. Graças a Deus por isso. Jesus morreu por todo mundo. Mas existe um requisito. Aqui nós não estamos aqui pregando que Jesus qualificou alguém para poder ser salvo. Não, não é isso. Nós não acreditamos nessa linhagem, nesse ramo teológico de que alguns somos escolhidos. Não é isso. Jesus morreu para todo o mundo. Só que para poder ser salvo, existem alguns requisitos. E o requisito para ser salvo é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Irmão, não fala em língua, eu vou ser salvo? Vai ser salvo se você aceitar Jesus. Ah, irmão, eu não profetizo, eu vou ser salvo. Você vai ser salvo se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluias. Dons espirituais nada tem a ver com salvação. Mesmo porque eu não entendo porque uma pessoa vai passar aqui a vida inteira nessa terra, aceitando a Cristo como Senhor da sua vida, e não vai desejar ardentemente no seu coração os dons espirituais. E vai se convencer de que só aceitar a Cristo já está bom. E não querer fazer nada por Ele. Não, eu sou um crente de banco. Crente de banco, irmão, é prego, é parafuso, é isso que é crente de banco. Você não, você aceitou a Cristo para poder colocar em prática a obra redentora do Senhor. É falar de Cristo para quem quer que seja, para todo mundo. Você precisa pregar, você é um canal. Só há um meio de Cristo falar nessa terra através da igreja.
Aleluia. Através da igreja. Você é um canal. Você é um canal de bênção. Amém? Já partindo para o nosso final, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Então, perceba que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele aponta o Espírito Santo em convencer do juízo. O juízo é que o mundo se encontra sob o controle de Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás é o Deus desse mundo. Então, o juízo do ser humano é cego, falho e mau, como fica evidenciado no seu veredito sobre Cristo. O mundo não pode fazer juízos justos, mas o Espírito de Cristo faz. Todos os julgamentos de Satanás são mentirosos. O Espírito convence o homem de seus falsos julgamentos sobre Cristo. Satanás, o dominador do mundo, como Deus desse mundo, perverteu o juízo do mundo e desviou as pessoas da fé. O Messias e o Filho de Deus. Satanás quer colocar na mente humana de que Jesus foi derrotado na cruz do Calvário. Ele quer por todo o tempo colocar na mente humana que Jesus foi derrotado. Jesus não foi derrotado. A cruz foi a vitória de Cristo sobre o pecado. Então perceba que a maior vitória de Satanás, ele quer convencer o mundo, vai ser a sua destruição. O que ele acha que foi vitória para ele, isso é a sua destruição. Eu coloquei aqui que esse texto também nos mostra que o Espírito Santo conduzirá os pecadores ao verdadeiro juízo. O diabo e o príncipe desse mundo foi julgado, foi considerado um grande enganador e destruidor, como tal recebe o julgamento e a execução foi realizada em parte, porque ainda vai vir o dia em que Satanás vai ser julgado para sempre. Vai ser julgado para sempre. E não mais vai habitar nessa terra. Satanás não tem nada a nos oferecer. Ele foi expulso do mundo gentílico, quando os seus oráculos foram silenciados, os seus altares abandonados. Ele foi milagrosamente, ou seja, ele foi expulso do corpo de muitos em nome de Jesus Cristo, cujo milagre continua na igreja através do Espírito Santo. Deixa eu falar de forma mais clara. Satanás ele foi expulso, enquanto Jesus esteve nessa terra, do corpo de muitos crentes, de muitas pessoas que aceitaram a Cristo. Satanás foi expulso. E essa é a função da igreja. Continua essa ação sobre a igreja, de expulsar demônios. Então foi expulso das almas das pessoas, pela graça de Deus e através da operação do Evangelho. Ele caiu como um relâmpago do céu. Então Satanás não tem nada para nos oferecer. Ele não tem nada para esse mundo. Ele já é um derrotado, porque Cristo venceu ele na cruz do Calvário. Aleluias. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a finalidade do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo. Aleluias. Do pecado, porque não creram em Jesus, que o mundo já no pecado. Da justiça, porque acharam que Jesus era um derrotado. E do juízo, porque Satanás já foi julgado. E é um derrotado. Então, meu irmão, o que nós temos aqui, nesse estudo que nós trazemos, é que o Espírito Santo, ele cumpre a sua obra desde sempre, desde o princípio da terra. Desde os princípios, desde os primórdios, desde o fundamento dessa terra, o Espírito Santo está cumprindo a sua ação sobre a terra. Não é de agora. O Espírito Santo está presente em toda a ação de Deus sobre essa terra. Ele esteve presente na criação, como também cumpriu seus desígnios durante toda a história do povo de Deus. Ele inspirou os autores que escreveram o Antigo Testamento, falou pela boca dos profetas, capacitou as pessoas para guiar, liderar o povo de Deus. Ele foi a chama que nunca se apagou e que de uma forma mais intensa se revelou na obra de Jesus Cristo, e hoje já não é um privilégio de alguns, mas um presente para todos que submetem à vontade de Deus.
Isso é o Espírito Santo. Você não entendeu? Eu vou repetir. Ele não é o privilégio para alguns, mas ele é um presente para todos que submetem à vontade de Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé. Ele continua também como outrora, guiando, ungindo, capacitando, ensinando e dando poder aos homens e às mulheres, a fim de edificar e fortalecer a igreja. Isso é o Espírito Santo de Deus. Quantos querem ou têm esse Espírito Santo de Deus aí com você? Aleluia, Jesus. Aleluias. Essas duas lições foram as lições mais técnicas para você entender o real significado do Espírito Santo. Nós dissemos isso aqui na semana que passou, na semana passada, e vamos dizer mais uma vez essa noite. Busque, faça um propósito com Deus de ser batizado pelo Espírito Santo. Peça a Deus nas suas orações, quando você dobrar o seu joelho, para deitar, para levantar, para comer. Senhor, eu quero a presença desse Espírito Santo, eu quero ser inflamado por esse Espírito Santo. Agora está tendo um curso aí sobre o verdadeiro pentecostalismo. Vem muito à tona através dessa lição que nós estamos estudando. Então, peça a Deus essa presença. Na semana que vem nós estaremos estudando sobre o batismo do Espírito Santo. Coloque um propósito no seu coração de receber de Deus esse privilégio, esse presente, de ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Faça um propósito com o Senhor. Essa chama precisa arder dentro de si. Ela precisa arder dentro do seu peito. Isso não pode ser simplesmente um estudo aleatório. Não é somente entender ou procurar saber sobre o Espírito Santo. É necessário ter o Espírito Santo. Aleluias. É Ele que nos capacita. É Ele que nos conduz. Aleluia, Jesus. Ao ficarmos sabendo que o Espírito Santo, ao Espírito de Consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e obra, o Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente. E o Espírito Santo age também no mundo, no processo da salvação. Essa é a conclusão da nossa lição. Então, busque de Deus o Espírito Santo, que nós possamos sair daqui essa noite cheios e pedindo a Deus que encha-nos pelo Espírito Santo. Nós vamos orar agora nesse instante e depois nós vamos estar tirando as ofertas, né, Vanessa? E assim damos o término do nosso trabalho. Mas eu quero que nesse instante você possa curvar a sua cabeça. Você que é batizado com o Espírito Santo, você possa ter liberdade de falar em outras línguas, que você possa buscar a presença desse Deus. Você que ainda não recebeu a presença do Espírito Santo, ou seja, ainda que não foi batizado pelo Espírito Santo, que você possa pedir a Deus, Ele pode te batizar essa noite, Ele pode te batizar agora. Aleluias. Glórias a Deus. Comece a orar, comece a falar com Deus, curva a sua cabeça. Aleluia. Você que é batizado, ora pelo seu irmão. Peça a Deus para batizar o seu irmão, para dar a ele esse privilégio, esse presente. Aleluia. Começa a pedir ao Senhor. Mas peça mesmo, irmão, do íntimo da sua alma, do íntimo do seu interior. Peça a Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai. Deus Santo, amado e querido, Senhor Jesus. Pai, nós queremos nesse instante, ó Deus, ao término dessa lição, dessa aula, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, nesse instante, encher a vida de cada servo seu, de cada irmão que aqui está, ó Pai. Que a presença do Seu Espírito Santo possa ser notória, ó Deus, no nosso meio. Que os irmãos possam sentir, Senhor, a Tua presença. Senhor, estamos com um propósito, ó Deus, aquele que não foi batizado com o Espírito Santo, que o Senhor possa batizar, Senhor. Encha, ó Deus. Transborda, ó Deus, de poder. É necessário, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, para continuar nessa terra. Precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, para continuar fazendo a Tua obra, Pai. Não nos deixe, Senhor, não nos desampare. Em nome do Senhor Jesus, batiza, ó Deus. Batiza, Pai, com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Tem um corinho, irmãos? Pode tomar voz assim, vamos tirar as ofertas? 100. A proclamar os anjos de aflição, misérias, continue. Anunciai que o Pai quer derramar o bom Consolador, o bom Consolador, o
Consolador, meu Deus nos prometeu, que ao mundo qual Deus quer derramar o bom Consolador. Vamos colocar de pé? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cadê as crianças? Não, era para continuar, gente. Terminamos ainda. Chama as crianças lá, Valdinei. Aleluia, Jesus. No mundo de horror, a luz enfim brilhou, que veio dissipar as obras dos erros. Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que veio, prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. É o Consolador que traz a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizeis que veio já com todo o coração o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos assentar só um instante. Só convidar aqui o pastor Telso para estar fazendo essa oração, pastor, dando o término do nosso trabalho. E também dizer para os irmãos que nós ajeitamos ali 3 salas, né? Ou seja, organizamos 3 salas, os irmãos viram aí, já foi falado, foram todas limpadas, detetizadas. Nós estamos providenciando aí um meio de cada aula a gente vir detetizar as salas, e quando for na próxima semana detetizar de novo, os irmãos possam estar trazendo as crianças, os adolescentes. Louvo a Deus pela presença de cada um. Hoje, graças a Deus, parece que é uma volta às aulas, né? Uma retomada das aulas. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, por cada irmão que está aqui, por você que trouxe o seu filho para poder aprender da palavra de Deus. O nosso propósito continua sendo o mesmo, e que essas crianças também possam ser cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor Telso. Vamos orar, irmãos. Ficar de pé. Opa! Você é mais novo, vamos descer. E aqui você também. Vamos estar orando, né? Pela vida dos nossos irmãos. O microfone. Glória a Deus. Porque senão não sai na nossa aparelhagem lá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, somos gratos a Ti por essa grande oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelos professores, obrigado por esse departamento de escola bíblica dominical, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando a Tua igreja, os alunos, as crianças, ó Deus, que tudo seja para a glória do Teu santo nome, e que nós venhamos a aprender a Sua palavra. Queremos agradecer a Ti pela vida da Quícila,
também do presbítero Vandeci, que estarão completando aniversário, que o Senhor possa estar abençoando de uma forma toda especial, e que essa data se repita muitas e muitas vezes na sua presença, para a glória do teu nome. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, e que todos juntos digamos amém.